nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs subtilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Versículo 9: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Versículo 11: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Versículo 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Versículo 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Versículo 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque, versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Versículo 18: ninguém se faça juiz contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, vamos ler até o 23, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças. Versículo 21: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Versículo 22: segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Versículo 23: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a devassidão, a sensualidade, os desejos imundos da carne, o sexo ilícito, a lascívia. Amém? Isso tudo aí foi eu que traduzi não tem valor algum contra a sensualidade. Amém? Vocês estão comigo aqui? O tema, como eu já disse, é crescimento espiritual. Amém? E eu quero falar algo para vocês, algo muito interessante. Nós não somos empresa, nós não somos uma empresa. Embora a gente tenha CNPJ, a gente tenha que prestar contas ao governo, embora a gente não seja onerado, mas a gente não é uma empresa. E aí você pode perguntar, mas apóstolo, por que você está falando isso? Porque tempo de igreja não é uma condição, não é uma prerrogativa, não mostra que a pessoa nasceu de novo, não mostra que a pessoa tem Deus, não mostra que a pessoa
teve um encontro verdadeiro com Cristo. Amém? E nós conhecemos pessoas que elas têm 20, 30, 40, 5, 10, 3, 18 anos de igreja. Eu já conheci pessoas que tinham 60 anos de igreja. Eu conheci alguns dos fundadores das Assembleias de Deus do Brasil. E eu posso dizer para você que no Brasil, propriamente dito, nosso país, aqui no nosso cercado, a questão do crescimento espiritual é muito fraca. E o pior de tudo é que com o advento do YouTube ficou pior ainda, porque existe muita gente no YouTube que mal saiu das fraldas e já quer ensinar, já quer ditar normas, já quer ensinar para as pessoas como ser crente, quando nem ele mesmo sabe ainda como é ser crente de verdade. Amém? E o ponto é que eu posso ter tempo de igreja sem ter encontrado Cristo de verdade. Eu posso ter tempo de igreja sem realmente ter passado por uma metanoia radical. Mas aí você vai falar: mas apóstolo, se eu aceitei Jesus, eu batizei, eu participo da ceia, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, eu venho para a igreja, eu venho para os cultos, eu ainda não encontrei Cristo, eu ainda não passei por uma metanoia radical, será que eu ainda não sou salvo? Calma aí, vamos por parte. Salvação é uma coisa, santificação é outra, mas uma depende da outra. Amém? Amém ou não amém? Salvação é uma coisa, santificação é outra. Amém? A salvação é para todos, mediante a cruz de Cristo. Porém, a mesma Bíblia que diz lá em João 3,16, não falei que eu não consigo fazer pregação textual? A mesma Bíblia que diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e esse de tal maneira quer dizer da maneira que o mundo estava, podre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aí você tem que parar, e você tem que passar muito tempo em oração, e você tem que visitar o pai dos burros, para você entender o que quer dizer a palavra unigênito. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então você deve falar: a Bíblia que diz isso, ela diz também que sem santidade, obreira Maria, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então logo, o salvo busca a santificação. Não tem como eu ser salvo e viver na imundície. Amém ou amém? E apóstolo, mas se a pessoa tem 50 anos de igreja, ela não é santa não? Não, muitas vezes não. Muitas vezes alguém que chegou agora está se santificando, e alguém que já está há muito tempo não se santifica. Amém? E o fato tem crente velho que até agora não nasceu de novo, não é transformado, não reflete a glória de Deus ou de Cristo, apenas trocaram de pele, igual cobra, de couro, igual camaleão. Ela no mundo ela era uma coisa, ela veio para a igreja, colocou um terno, a mulher colocou uma saia, dependendo da igreja que ela está, não pinta mais o cabelo, né? O homem não usa mais bermuda. Houve uma mudança por fora, só que essa mudança por fora, ela satisfaz muito bem os desejos, as exigências da carne. Amém? Na minha igreja, mulher não pode pintar cabelo, mulher não pode cortar cabelo. Na minha igreja nós somos muito santos, porque nós não depilamos o braço, as pernas, nós não depilamos, nós não usamos perfume no braço. Na minha igreja não tem isso, não pode ser pecado, né? Quando na verdade é tudo balela, é tudo uma doutrina humana, uma coisa do homem que está falando aqui no texto. Nós vamos ver logo mais à frente.
Amém? Então não adianta mudar o exterior lá de fora, se não há uma mudança interna de verdade. A mudança verdadeira começa de dentro. Amém? E se nós formos por esses parâmetros, Jesus estava fora da doutrina, porque Jesus usava vestido. Amém? O homem judeu, ele usa vestido, e a mulher judia, no tempo de Cristo, usava vestido. A diferença entre o vestido do homem judeu e da mulher judia é que a mulher judia usava um vestido com filactérios, com strass, com desenhos. Amém? E o homem judeu usava um vestido sem cor, só de uma cor. Não tinha, é igual hoje, se você pegar hoje uma calça jeans de um homem, não tem os mesmos detalhes que uma calça jeans feminina. Tem? Não, então se a gente trouxer para hoje é isso. Coloque a calça de uma mulher no homem para você ver como fica bonitinho, né? Todo mundo vai saber que aquela calça é feminina, porque ela tem detalhes que na calça do homem, no jeans do homem não tem. Amém? A roupa do homem não tem, pelo menos no Brasil. Estamos falando de Brasil, porque lá na Irlanda o homem usa kilt, que é uma saia. Amém? Então essa questão a questão doutrinária do homem, é que ele chama de didaquê, usos e costumes, né? Ela levou até ao encobrimento da busca pela santidade. Se você está no padrão que aquela igreja exigiu, você não corta cabelo, você não depila perna, não depila braço, você não usa perfume, você usa saia até lá no dedão, né? Você usa manga até aqui, você está satisfazendo ali a doutrina humana, de daquele, o homem. Só que na verdade, você por dentro, você é um sepulcro caiado, e é isso que Deus não quer. Amém? A mudança de fora, ela não nos torna aptos a ir para o céu, porque lá dentro a gente está lobo em pé de cordeiro, lá dentro a gente está podre, a gente continua praticando o pecado, a gente continua fazendo coisas, pensando coisas que o Espírito Santo não aprova, mas aqui fora não, aqui fora todo mundo olha e eu sou santo. Amém? Então eu tenho um certo nojo da didaquê, do tradicionalismo, do legalismo, obreira Maria, porque eu vi muita gente legalista matar crentes. Eu sou santo, você não é. Amém? Então a gente tem que entender que o que Deus quer nessa busca do Espírito Santo, o que Deus quer não é uma transformação de fora. Amém? Porque essa transformação de fora, ela satisfaz a religião. Deus não está preocupado com o seu cabelo, Deus não está preocupado se você usa adornos ou não. Pelo contrário, se você puder se ficar bonito, aciado, limpo, Deus não se importa. Deus tem coisas mais importantes para cuidar do que da aparência das pessoas. Amém ou amém? Amém ou amém? Agora, eu conheci mulheres usando calça jeans com batom, cabelo todo arrumado, usando brinco, que eram mais santas do que mulheres que tinham cabelo até o calcanhar, saia até o calcanhar. Eu estou falando de mulher porque mulher pega mais. Amém? Então essa questão da didaquê, essa questão do exterior, ela é muito complicada. O diabo usa muito isso, né? Até entre as igrejas, a minha igreja é santa, a sua é porta larga. Já chamaram a igreja que eu lidero de porta larga. Eu falei, não, a porta é larga mesmo, ó, né? Porque eu não cobro essas coisas, eu não cobro coisas de fora, porque isso não adianta. Amém? Isso não te traz crescimento espiritual. Às vezes a pessoa tem um cabelão, mas a língua também dorme. Às vezes a pessoa ela não usa calça jeans, mas na ponta vai para um motel com o marido, com um homem de outras mulheres, apronta, pinta e borda, mas ela está de saia. Amém? Se eu falasse para vocês aqui o que eu já vi, certa feita eu estava indo para uma vigília, e atrás do carro tinha um homem e uma mulher, obreiros de uma certa igreja, que eu não vou falar o nome por ética, apóstolo sabe dessa história. E ali Deus me usou, me revelou que o varão, que era muito santo, era obreiro, que ele gastava os tubos comprando DVD original de pornografia.
E ali eu virei para ele e falei: Deus me revelou que você compra DVD de pornografia e você se dá alto prazer. Aí ele: isso é mentira, isso é mentira do senhor, o senhor está me caluniando. Eu falei: que Deus falou, entenda-se com ele. Passou um tempinho, ele virou para mim e falou assim: apóstolo, me perdoa, eu fiquei com vergonha, entendeu? Mas eu vou trazer os DVD para o senhor queimar no monte. Realmente foi Deus que falou, eu realmente preciso de libertação, eu sou viciado nisso aí, e eu estou pedindo para Deus me libertar. Aí tinha uma outra mulher, eu falei para ela: Deus me revelou que você sai com um obreiro casado na igreja, casado solteiro. Você sai do culto, você vai para o hotel com um homem, obreiro casado, obreiro solteiro, você vai com todo mundo, e você fica lá, você está lá e você acha que Deus não está vendo. E ela virou para mim da mesma maneira, virou para mim e falou assim: você está mentindo. Nem me chamou de senhor, você está mentindo. Essa mulher hoje ela é pastora. Você está mentindo. E aí passou um tempinho, eu fui para o banheiro, eu ia pregar. Na hora que eu saí do banheiro, quem estava me esperando na porta do banheiro? Essa mulher: apóstolo, me perdoe, eu fiquei com vergonha de admitir, mas realmente eu estou perdida, eu não aguento. Eles mandam o WhatsApp para mim, eu tenho que ir, alguma coisa me empurra, a carne é muito forte, e eu saio com todo mundo. Eu falei: por que você não admitiu lá na hora? Fica querendo desmentir o Espírito Santo. O Espírito Santo mente? Não. E nesse caso, Deus mandou eu falar para os dois na frente de pessoas, porque eles estavam já há muito tempo pisando o sangue do Cordeiro. Amém? E ali ela admitiu, e eu orei por ela. Ela realmente era devassa, saía com todo mundo da igreja, com o obreiro casado, com o obreiro solteiro. Era só mandar um WhatsApp para ela que ela já estava indo. Depois do culto ela já marcava a ponta para ir, e aí colocando a mão na cabeça das pessoas. Amém? Então, mas aparentemente eram dois obreiros que a pessoa olhava com o olho nu e falava: esses aí cheios do fogo, né? Mas não necessariamente do Espírito Santo. Amém? E assim está cheio. E aqueles que mais, deixa eu ensinar um negócio para você: aqueles que mais acusam os outros, aqueles que mais se preocupam com a santidade alheia, são os mais pecadores. Quando você vê um crente que quer ser muito acusador, só ele é santo, você pode saber que ele tem. Amém? Amém ou não amém? Na verdade, esse povo usa máscara. Amém? Mas dá para mascarar para Deus? Dá? Não dá, né? Deus vê tudo. Deus vê quando você sai de casa, quando você pega a van para ir para a escola. Deus vê o que você faz na escola, vê o que você faz no banho da escola, vê o que você faz quando você sai da escola. É tudo. Vê o que eu faço, vê o que vocês fazem. Não é só o que ela faz, não. Vê o que você está pensando aí agora, vê o que eu estou pensando. Amém? Ele conhece nossas fraquezas? Conhece. Mas Ele quer que nós venhamos a lutar contra essas fraquezas. Amém ou amém? Amém ou amém? Inclusive, eu vou aproveitar o dia de hoje. O Breno Maria tem que falar com o Breno Maria. O Breno Maria tem que colocar a sua vida no altar. Não vale a pena perder a salvação por causa de dinheiro. Não vale a pena, tem que resolver isso. Deus me cobrou muito durante esses dias para falar para a obreira tem que resolver isso, tem que orar para Deus dar um jeito, tem que legalizar, porque se a obreira descer a sepultura hoje junto com ele, os dois não vão para o céu. Ele tem que ir para o céu. Amém? Amém? Eu e a apóstolo, a gente se casou, a gente se acertou. Antes da gente ir para a obra, fazer a obra, a gente falou: isso, amém? Tem que fazer, amém? Mas olha para mim, ora, como recebestes Cristo, Jesus o Senhor, assim andai nele. Ou seja, tem que andar em Cristo. Versículo 7. Agora eu vou tentar ser textual. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal qual como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Amados, isso aqui é muito forte. O que quer dizer radicados? O que quer dizer radicados, Miss Deves? Radicados, o que quer dizer? Totalmente. Sim, totalmente. Curados, totalmente. Amém? Edificados.
temos que nos edificar, somos edificados em Cristo e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. A instrução vem da palavra, vem através do anjo da igreja, amém? Crescendo em ações de graça, sempre agradecendo, amém, Maria? Cuidado, olha o versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar. O que é enredar, gente? Aí no caso, aí, no literal, é jogar uma rede em você, ou te lançar pensamentos, amém? Te lançar propostas. É igual aquela questão que eu falei aqui, uma mulher casada que anda com uma mulher casada que trai o marido, se ela é correta com o marido dela, ela anda muito tempo com aquela que trai, o que ela vai fazer também? Vai trair o marido, amém? Diga-me quem tu andas, e direi quem tu és. Então, é aquele negócio, água mole em pedra dura, tanto bate até aqui. Então, se você anda com uma pessoa que não quer santidade, uma pessoa que, então a pessoa começa a te enredar, amém? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia. Mas a pessoa tem a filosofia dela, meus netos. Isso aí não tem problema, missionária civil, apóstolo Ruth, Obreira Maria. Isso aí não tem problema. Se o apóstolo falou na igreja que não pode, mas na Bíblia não está falando bem assim não. O que foi que o diabo falou para Eva? Ele falou, o que você não vai comer? Aí ela falou, não, porque Deus falou que não pode, que no dia que nós comemos, nós morreremos. Não foi bem isso que Deus falou não. Então calma aí, não é isso que a Bíblia está falando, entendeu? Quem foi que falou? Quem foi que falou com você? Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Muitas vezes me perguntaram, porque eu cheguei na igreja solteiro, amém? E o meu pastor uma vez me falou algo que eu consegui refrear com o Espírito Santo os hormônios. Eu consegui, embora o hormônio não aceita Jesus, mas eu queria tanto viver uma vida pura, eu queria tanto alcançar Cristo. Eu tive uma vida tão devassa lá fora, porque quando eu vim para Cristo eu tinha 18 anos e uma semana. Eu tive uma vida, vocês não têm ideia da vida devassa que eu tive. Eu tive uma vida muito devassa, então eu sabia o que era devassidão, eu sabia o que era a podridão da carne, eu sabia o que era mulher, eu tive muita profundidade nisso. O diabo pintou e bordou comigo. E quando eu fui conversar com o meu pastor, começou a vir, depois que passou aquela euforia do primeiro amor, o meu primeiro amor nunca passou, mas depois do início, eu comecei a olhar para as irmãzinhas na igreja, e comecei a achar graça, porque afinal de contas, Maria, hormônio não aceita Jesus, aceita? A carne não nos converte. E aí um dia eu fui conversar com o pastor, falei, pastor, eu estou sentindo aí uns negócios que eu senti no mundo aí, e ele falou, mas normal, esse pastor é um grande amigo meu, até hoje. Ele falou assim, ele falou, Sérgio, é normal, você é humano, Deus te deu os 5 sentidos, já falamos sobre isso aqui, foi normal, porém você tem que entender o seguinte, você é solteiro, você não pode fornicar, e se você for namorar, o propósito do namoro é o casamento, porque se você for namorar sem casar, fatalmente você vai entregar sua vida espiritual para o diabo. Amém? Qual é o propósito do namoro? É o casamento. Aí você vai, para pensar, se você vai namorar sem a intenção de casar, você vai beliscar. E se você vai se envolver com alguém que não tem Cristo, piorou. Amém? Se envolver com alguém que tem Cristo já é problema. Mas se você vai se envolver, eu queria me envolver com meninos que tinham Cristo, Mas esse pastor me falou algo muito que deveria ser pregado hoje. O propósito exclusivo do namoro é casar. Para nós que somos cristãos, para nós que somos de Deus. Amém? Porque na verdade, no namoro, se não tiver Cristo ali, o casal vai se perder. Amém ou amém? Vai sair da santidade. Vai sair da santidade. E o corpo vai ajudar, o diabo vai ajudar, o tempo vai ajudar, tudo vai ajudar. Amém? Então, a gente tem que, aqui está falando, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs mentirosas, vãs sutilezas, em algumas traduções fala subtilezas, algo ali que vai te enredar, vai te pegar, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Ou seja, qual que é normal no mundo hoje? No mundo hoje é normal o adultério. E até dentro
do sistema religioso, infelizmente. É normal do adultério, é normal, hoje não se casa mais virgem, não se aprecia, não se celebra o se entregar para o seu cônjuge. As meninas hoje infelizmente, quem vai assistir no YouTube, eu falo isso com dor no coração, mas está mais fácil muitas vezes encontrar meninas virgens no mundo que na igreja, porque na igreja as meninas estão se entregando. E se a gente prega contra o sexo antes do casamento, chama a gente quadrado, fala que a gente está no passado, que a gente é bobo, né? Que isso aí, Deus não se importa com isso Deus se importa, amém? Mas aqui continua falando: porquanto nele, quem é nele? É Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também, versículo 10, também nele, em Jesus, estáis aperfeiçoados. Nós estamos aperfeiçoados em Cristo. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, ou seja, ele manda em tudo. Versículo 11, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Qual foi a circuncisão? O batismo. Quando nós nos batizamos, a pele do nosso coração foi tirada. Aquele anseio, aquele impulso que a gente tinha para a carne, para o pecado, Deus tirou da gente, amém? Deus tirou do nosso ser, amém? Está falando isso aqui. Porém, a gente tem que viver em Cristo, amém? A gente tem que viver em Cristo. Então, se você anda com pessoas que falam coisas da carne, que te incentivam a fazer coisas da carne, que olham só para a carne, que querem só a carne, o que vai acontecer? No caso de jovens como a Miss Debs, tem jovem que apóstolo, hoje é muito difícil a gente viver em santidade, a gente tem tanta oportunidade, é muito difícil. Jovens já falaram comigo. Eu falei, então como que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego conseguiram? Como? Então a diferença não é o tempo, a diferença é que os jovens de hoje não querem. Eles não têm compromisso que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, José, a mulher de Potifar, lindona, né? Se jogou para ele, insistiu, ele preferiu ir preso inocente do que cair no pecado. Ele teve a proposta, mas ele preferiu celebrar Deus, a pureza, a santificação. Ele se preocupou não com o que iam fazer com ele, ele se preocupou em honrar a Deus, e ele não quis a mulher de Potifar, amém? E aí tem um pastor que fala algo que eu concordo. Se ele tivesse pegado a mulher de Potifar, ele teria sido apenas o copeiro, teria sido apenas o auxiliar de Potifar. Mas como ele não quis aquilo, ele desprezou o prazer momentâneo, para que ele depois fosse colocado como vice-faraó, fosse honrado, amém? Então, às vezes o diabo, Deus fala muito isso aqui. Eu tenho rejeitado o prato de lentilha, eu rejeito. Às vezes Deus te coloca à prova. Deus permite que o prato de lentilha seja oferecido a você, igual foi oferecido para Esaú, para ver se você vai desprezar a primogenitura. E a primogenitura engloba tudo, amém? Deixa eu te contar um segredo aqui. A pessoa que não está cheia do Espírito Santo, a pessoa que não tem intimidade com Cristo, não tem intimidade verdadeira com Deus, a pessoa que não tem o cheiro de Cristo, é só o prato de lentilha vir que ela bocanha, não precisa nem não oferecer, ela já pega, amém? A gente tem que escolher se a gente vai ser Esaú ou vai ser Jacó, amém? A gente tem que escolher se a gente vai querer, se a gente vai lutar pela primogenitura, ou a gente vai querer o prato de lentilha, porque tudo mais é prato de lentilha. Sabe, deixa eu falar um negócio para você muito interessante. Você acha que nós estamos aqui, na igreja, estamos em 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos aqui, nós estamos sendo alimentados pela palavra de Deus, nós estamos sendo abençoados, nós escolhemos a primogenitura, amém? Nós estamos sendo instruídos, eu estou sendo instruído quando eu prego para você. Nós estamos gastando tempo com Deus. Agora, o que tem aí, o diabo tem muitos pratos de lentilha para mim, para você, para Miss Debs. Ele tem, principalmente para ela, mas tem para todos nós. E ele sabe que lentilha que a gente gosta, porque nem todo mundo gosta da mesma lentilha. Ele sabe, só que lentilha não é primogenitura. Não é,
lentilha não é o que Deus tem para mim e para você. Amém, missionária Silveira? Onde eu parei? No 11, no 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Olha a explicação aí, no 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Ele quem? Cristo, né? No qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, nós fomos sepultados com ele no batismo, circuncidados pelo batismo e fomos ressuscitados. Amém? Versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ou seja, uma carne rebelde, vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, delitos. Ou seja, quando nós viemos para Cristo, Obreira Maria, todos os nossos pecados, delitos, faltas, tudo foi perdoado. A gente chegou a zero. Quando você desceu as águas, você ficou zerado. Amém? A gente zerou. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ordenanças. O mundo tem ordenanças. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja. Colosso, o apóstolo Paulo está falando de coisas, de tradições judaicas. Ele está falando aqui da Torá. Ele está falando aqui daquilo que os judeus muito valorizavam. Essa pregação aqui que o apóstolo Paulo está fazendo para os colossenses não é para o mundo, é para a igreja. Ele está falando para uma igreja que conhece a Cristo, mas que os judeus estavam tentando contaminar. Estava tentando incutir o judaísmo neles. O apóstolo Paulo está explicando que o crescimento espiritual não depende do exterior, depende do interior. Tem que entender que depende de Cristo, mas depende de nós entendermos o que Cristo quer fazer conosco. Amém? Ordenanças do qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Versículo 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Deixa eu falar um negócio para você, para eu terminar. Você sabia que o diabo ama o tradicionalismo, o legalismo? O inimigo trabalha através disso, da religiosidade. Vocês viram na hora que nós estávamos orando aqui, a rainha Esther, para ela se aproximar de Assuero, a apóstola Ruth, ela teve que tomar um banho de perfume. Você não tem ideia do que é isso. É uma banheira cheia de perfume, cheia de essência aromática. Não era água, não, era perfume. Ela passou um ano, Esther, Radassa, né? Antes, que vai se tornar Esther. Ela passou, Radassa quer dizer planta rasteira, Esther quer dizer aquela que brilha, estrela. Então, ela passou um ano tomando banho. Não era ela que tomava, não. As mulheres davam nela o banho, para ela ficar, para que o perfume impregnasse nela, para que quando ela chegasse diante de Assuero, ela estivesse sem nenhum odor desagradável. Amém? Se vocês perceberam a oração que eu estava fazendo, a Esther simboliza a igreja, eu e você. Assuero simboliza Jesus, Deus, o Espírito Santo. Então, para pensar, se para um homem ela teve que se perfumar durante um ano, quanto de banho de perfume você acha que você tem que tomar para chegar diante de Cristo? Deixa eu te contar uma experiência aqui que a esposa de um líder de célula falou comigo. Ela falou comigo que eles terminaram de ter a intimidade deles lá à tarde, e à noite, à tardezinha, à noite eles tinham célula para liderar, não, tinha um culto, né? E aí ela saiu com ele sem tomar banho, foi para o culto, depois de ter a sua intimidade com o marido. Ela estava errada? Não, ela teve intimidade com o marido dela. Só que quando ela chegou no culto, Deus usou um profeta que chegou para ela em alta voz e falou assim: como que você vem me ver suja? Entendeu? O profeta virou para ela e falou assim: como que você vem me ver suja? Sem se lavar? Quem é que sabia disso? Só Deus. Então, olha para você, isso para Deus, isso é importante. Isso, você tem que entender o trabalhar de Deus.
Amém? Deus não estava falando do ato que ela praticou, Deus estava falando que ela não teve a sabedoria de tomar um banho. Então, a higiene. Amém? Você sabia que na lei, a mulher nos seus dias, na verdade a mulher não podia subir no altar, né? Mas você sabia que na lei, a mulher durante seus dias não podia entrar no templo? Sabia que na lei o homem não podia subir no altar sem usar uma bermuda por baixo do vestido? Amém? Amém ou amém? Onde nós paramos? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém pôs no jugo, olha que gostoso. Ninguém pôs no jugo por causa de comida e bebida. Pode comer o que você quiser, pode beber o que você quiser, menos bebida alcoólica e menos, não pode comer sangue. Amém? Nós não podemos comer sangue, mas o resto pode comer o que você quiser. Amém? Ou dia de festa. Aqui o apóstolo Paulo está falando porque os judeus tinham várias festas, né? Mas no caso, nós não vamos em quermesse. Amém? Nós não vamos em carnaval. Amém? Nós não vamos onde está rolando a bagunça. Amém? Mas se tiver uma festa saudável, pode ir. Ou lua nova. Lua nova já fala de rituais. Ou sábados. O sábado é o Shabat. Versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra. Tudo isso era sombra. Né? Agora eu te faço uma pergunta muito interessante aqui, mistérios. Qual vem primeiro? A sombra ou o sólido? O sólido. Então, deixa eu te dar uma pedra aqui. Quem não veio não vai receber. Só você que está aqui. O Novo Testamento vem antes do Antigo. Amém? O Novo Testamento é primeiro do Antigo. A gente deveria ler a Bíblia de Apocalipse para trás. Amém? Onde eu parei? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Versículo 18. Ninguém se faça juiz contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões e infatuados sem motivo algum na sua carne, na sua mente carnal. Amém? O que Deus quer dizer aqui através desse versículo? Fulano, você usa calça? Você não é de Deus não, hein? Fulana, menina, você pinta o cabelo? Você não é de Deus não, hein? Você usa camisa de banda de rock? Você vai para o inferno. Você usa tênis All Star? Você não é de Deus não. Irmã, você usa bolsa da Tommy? Você não é de Deus não, hein? Você usa perfume? Você não é de Deus não, hein? Isso é vaidade. Você corta o cabelo? Você pinta o cabelo de loiro? Isso é vaidade, hein, irmã? Você não vai para o céu não, hein? Não pode pintar o cabelo, tem que deixar branco. Entendeu? Né? A tinta, Deus permitiu inventar a tinta para não usar, só do mundo. Vocês já viram que tem mulher que ela vem do mundo bonitona, quando ela chega na igreja ela fica feia, porque ela não para de se cuidar, porque a igreja de onde ela foi não deixa. Aqui não, aqui você pode. Aqui você pode pintar o cabelo, pode usar roupa, pode usar perfume, você pode ir no salão, pode tratar de sua higiene, ficar bonita, tanto mulher quanto homem. Deus quer você bonito. Amém? Claro que tudo com ordem e essência. Amém? Onde nós paramos? Aqui, né? 18. Esse negócio aqui também, tem culto, né? A pessoa fala, tem que cultuar assim, tem que cultuar assado, né? Baseando-se em visões, ou seja, visões falsas, entendeu? Enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Quem é que faz a gente crescer espiritualmente? Jesus, né? A gente está ligado em Cristo, através do Espírito Santo. Versículo 20: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a tais ordenanças? Vem cá, você morreu com Cristo, você é de Cristo, você está na igreja, você não deve ouvir ninguém não, você deve ouvir a palavra de Deus que é pregada. Ouça o seu pastor, seu bispo, seu apóstolo, ouça o sacerdote da sua igreja. Amém? Sabe aquele senhor que teve aqui, que é uma benção, aquele casal que veio aqui? Ele falou comigo, esse agora não gosta de arca não, esse negócio de arca é idolatria. Quem mandou fazer arca foi Deus. Nós teremos em breve aqui
uma arca enorme, uma arca com os 2 querubins, teremos aqui um candelabro de 1,5 metro aqui. Não tem nada de errado com isso, nós somos uma igreja apostólica e profética, amém? Quem mandou fazer a arca foi a arca da idolatria, amém? Então, tem coisa que as pessoas estão escravas, amém? Onde eu parei? 20. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, balela. Segundo os preceitos, versículo 22, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com os se destrói, amém? Versículo 23, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor de limpeza, todavia não tem valor algum contra a devassidão, contra a imundícia, contra a pornografia, contra palavrão, contra a piada suja, contra adultério, contra a fornicação, contra, sabe, não freia não. O que faz você vencer isso é você estar cheio do Espírito Santo. Deixa eu falar um negócio para você. Eu coloquei uma conclusão aqui que eu quero ler para você, mas antes disso eu vou te falar algo muito interessante. Os fariseus, quando eles foram na casa de Herodes, foi na casa de Pilatos. Jesus estava lá, eles estavam espancando Jesus. Pilatos falou: entra aqui. Eles falaram: não, nós não podemos entrar aí não, na sua casa, na casa de um gentil. Ah, por que vocês não podem entrar? Não, porque daqui a pouco nós vamos comer a ceia, a gente vai participar da ceia, nós não podemos entrar aí. Mas eles estavam entregando o Filho de Deus para ser morto. Isso eles podiam. Vocês estão entendendo? O que é uma mente cauterizada, o que é uma... Amém? Ah, eu não posso usar calça não, eu falo palavrão, eu falo dos outros, eu saio, eu fornico no namoro, eu adultero, eu vejo coisa podre na televisão, eu prejudico as pessoas. Isso pode, mas não pode usar calça não, só saia. Vocês estão entendendo? Ah, não pode usar bermuda não, mas pode olhar as mulheres que passam na rua, pode ficar tendo casinho na internet, isso pode. Vocês estão entendendo? Então os judeus não podiam entrar na casa de Pilatos, mas podiam matar Jesus, porque se eles entrassem na casa de Pilatos, eles iam se contaminar. Então a gente tem que entender o seguinte, ó, a gente muitas vezes a gente come mosquito e engole o camelo. E para terminar, eu quero falar um negócio para vocês aqui, a cereja do bolo. O Espírito Santo quer separação. Se você anda muito tempo com gente que te dá conselhos ruins, pessoas que têm atitudes de pecador, né? Você vai pecar também. A gente precisa ler o Salmo 1, amém? A gente precisa entender o Salmo 1. O Salmo 1 ensina muito bem como andar com Cristo. A gente precisa ler o Salmo 15. Leia o Salmo 1 e o Salmo 15 na sua casa. Você vai ver o que Deus quer. O que é um cidadão dos céus? O que é alguém que vai andar com Deus. Amém? Conclusão: devemos então sentir o peso do pecado, agir com sinceridade, olhar para dentro de nós mesmos, nos autoanalisar, ou até mesmo nos julgar, e pedir forças ao Espírito Santo, para termos de fato um crescimento espiritual de dentro para fora, amém? De dentro para fora, amém? Ô glória, apóstolo, sobe aqui, amém? Pode aplaudir o Senhor, glória a Deus.